Oi, Marcela, tudo bem? Oiê, como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar com você. Uma alegria. Primeiro, agradecer a sua gentileza sempre, estarmos juntos. É sempre um prazer muito grande conversar contigo, né? Desde lá, desde o início de tudo, né? Desde lá do processo de lançamento do primeiro CD. É sempre muito bom conversar contigo, né? É sempre muito legal. Prazer é meu, Lincoln, também. Eu sempre digo, acabo puxando sardinha aí, né? Que você, para mim, é o melhor entrevistador aí. Lembro que antes de começar tudo, eu brincava que eu queria ser entrevistada por você, porque eu adorava suas entrevistas, que eram bem inteligentes, faziam perguntas bem legais. E Maneiro. aí a gente acabou nesses anos de caminhada fazendo amizade, já É, trabalhamos junto, você já fez produção para mim, inclusive, já viajou com a gente, né? é, é mó, Então, mó feliz. eu tenho o maior orgulho disso, Marcela, porque eu acho que toda essa construção é um negócio bacana, né? De você ver o início, de querer conhecer uma pessoa, a gente está perto, gostar do trabalho, aí tá junto. É tão bacana isso, né? É um negócio assim que dá uma alegria, né? É gostoso trabalhar com quem a gente admira, né? É bem É, mais. eu me lembro, eu até postei isso, eu me lembro do Roberto, com aquele Ah, CD que o cabelo solto ele tinha um encarte de papelão assim. E aí ele fazia divulgação, né? Ele é feríssima, né? Aí ele, olha, tem esse CD aqui da Marcela Thaís, é muito diferente, você vai gostar. Aí eu falei, Roberto, você já me deu um montão de CD, cara. Pô, pelo amor de Jesus, ele, não, ouça isso, cara. Isso é. Olha a capa. Aí eu olhei a capa e falei, cara, que negócio diferente, cara. Aí quando eu ouvi o som, aí, meu amigo, aí foi demais. Aí foi muito legal até o dia de te conhecer e aí todo um processo. Eu acho bacana isso na sua vida e eu queria falar sobre isso. Esse momento que a gente está vivendo é muito difícil. Ontem eu vi as imagens da menina fazendo uma serenata para você. Que coisa linda aquilo ali, né? Ela vindo aí. foi chocante para mim, acho que essa é a palavra. Porque a gente fica no papel de servir, né? Eu É, levo corpo através da minha voz e tal, a gente uhum, fica no papel e a gente acaba esquecendo que a gente também precisa disso, né? é, é. Tão bonitinho. E assim, a expressão das crianças é um negócio muito verdadeiro, né? É uma coisa linda, né? É E aí verdade. a mãe tem a ver com a consolidação da construção da cerimônia do seu casamento, não é isso? Do lápis de. Como é que chama? Lápis. Ah, as meninas do Lápis de Noiva. O Lápis de Noiva é um blog bem famoso de casamento. É Sim. uma plataforma que fala muito sobre casamentos e fala sobre Uhum. fornecedores. E eu já, solteira, seguia elas, gostava muito do conteúdo. E aí, por coincidência, Deus foi unindo algumas peças. O Samuel já havia estudado com o marido delas. Eles Olha se que legal. encontraram num casamento, começaram a conversar e eles falaram do interesse, a gente falou do nosso e depois tudo aconteceu assim de forma bem rápida. Muito bacana. Eu acompanhei o processo de construção da cerimônia e eles fizeram um trabalho bem legal, porque o teu lance não é um lance de qualquer jeito, né? O teu lance é sempre um lance bonito, especial, bem acabado, sofisticado, com detalhes. E eu acho que eles fizeram um trabalho bem legal. Eu fui na cerimônia e estava lindíssima, né? Aí ver o trabalho das meninas, aí ela ir levar a filha dela assim para cantar, achei bonitinho pra caramba assim. Eu acho essas coisas muito Ainda tem interessantes. gente no mundo, Lincoln, ainda tem gente muito legal no mundo. É, não, Essa eu falo, quarentena é a gente muito humano, assim, é, sabe? eu acho que isso é uma esperança assim da gente não ficar um amargo, né? Da gente colocar sempre crédito nas pessoas de que isso é possível, né? De que tem gente legal e de que Deus constrói essas coisas assim, parecem simples, parecem difíceis, mas é um testemunho de uma construção bonita, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma grande oportunidade para muita gente se reconstruir, já que você usou essa palavra Uhum, reconstruir. Acho que é uma grande oportunidade da gente criar vários cenários, inclusive depois sim. dessa pandemia. Sim. E, e, e eu acho que reconstruir é uma palavra muito boa para a gente falar. É. Agora, no casamento, uma coisa que eu queria que você mencionasse, porque como eu estava às vezes perto, às vezes bem perto, às vezes um pouco mais longe, mais próximo a você,
aquela construção ali, ela tem uma coisa de percalços. Porque às vezes eu escuto algumas histórias de desilusões e tristezas que parece que o negócio tem que dar certo de primeira, parece que a construção ela não tem percalço. E eu acho que tem um testemunho seu interessante ali no entremeando do lance, que é uma construção bacana do casamento em si, mas que tem a ver com a sua história ministerial, tem a ver com o seu repertório, tem a ver com aquilo que você defendia, que você crê, mas tem percalço também, Tem muito. não é? Mas é legal isso, não é? Ai, Porque tem gente que acha que essa estrada ela é pavimentada de uma forma muito bonita e que ela não tem buraco, que ela não tem barreira. E é legal você falar esse detalhe, porque eu ali perto eu vi que teve percalço, eu vi que teve dificuldade, mas no final foi bonito, foi bacana, foi bem construído, foi legal. foi. Eu acho que o casamento foi um reflexo de tudo, toda essa luta, né? Chegou no casamento, a gente ia literalmente casar no meio de uma mata, né? É. A gente estava ali a céu aberto e não podia chover e o dia amanheceu, por exemplo, super nublado. E eu acho que vários dias da minha vida foram assim, nublados. Uhum, E o momento assim que chega a ser uma analogia foi no momento que eu estava fazendo a maquiagem e eu já tinha chorado, já tinha, sabe, ficado apreensiva. Naquele momento a gente é só noiva, acho que a gente até tem que uhum, se dar o jeito de viver aquele momento. E eu me vi como noiva, porém eu lembrei que além de ser noiva, você tem que lembrar, você que está assistindo, que além de ser a sua profissão, o seu ministério, o que seja. Acima de tudo, você é filho de Deus. E eu vi que o meu pai faria de tudo por mim naquele momento. Quanto mais Deus, né? Então eu lembro de ter dado um suspiro profundo assim de entrega, olhado para o céu e falado: ó, Deus, eu dei meu casamento para o Senhor é meu pai, o Senhor é que fez tudo isso acontecer, eu não tenho dúvida disso. O Senhor tem um plano. E aí deram 5 minutos. Só que assim, parece que o céu só muda. Não é na guerra, é no descanso. Parece perfeito. que você não move o céu à força, sabe? Não adianta você fazer ameaças e Uhum, chantagens. Eu acho uhum, que tem gente que, do jeito que fala às vezes comigo, se desabafa comigo, eu acho que tá já fazendo chantagem com Deus e que Deus vai ouvir, sabe? uhum, Tipo, uhum, uhum, muitas pessoas vai abrir portas. E não tem como. As portas elas não abrem assim. Então, uhum. muitas vezes na sua vida você vai ver o céu fechar e você simplesmente tem que voltar lá no início do porquê tudo aconteceu e lembrar. Uhum. E lembrar, simplesmente lembrar. Meu pai tem uma frase que eu amo muito, sabe? E que eu aplico ela. Cada vez eu conheço momentos que eu aplico ela, mesmo ela não parecendo não tem nada a ver. Meu pai diz o seguinte assim, às vezes a gente só precisa lembrar as pessoas, lembrar as pessoas. Então, tipo, se uma pessoa tá te tratando mal, ou uma pessoa tá sendo ingrata, injusta, lembre ela. Uhum. Lembre ela, olha, lembra e Lembro. tal. Eu Uhum. sempre faço esse teste do lembrar, entendeu? Olha, peraí, que eu sempre te tratei assim. Peraí, que eu já fiz isso. Olha, eu Uhum. posso ter errado aqui. Porque nós estamos numa era de cancelamento, né, o Lincoln? Em que as pessoas se jogam fora muito rápido. As pessoas hoje, ao mesmo tempo que elas levantam um blogueiro, elas detonam da noite pro dia e falam, essa pessoa não serve mais para mim. Então, Sim. assim, numa era em que nós somos tão descartáveis, tão líquidos, eu acho que é muito importante a gente lembrar as pessoas dos limites delas com a gente e principalmente, agora voltando para o assunto, lembrar a gente próprio, sabe? É por isso Uhum. que a gente pode. Um versículo que eu amo da Bíblia é um versículo que diz que o bom nome vale mais do que dinheiro, que vale mais do que a fortuna, do que tesouros. Então, assim, eu acho que, é claro, que vai ter uma pessoa ou outra que não vai falar bem da gente. Porque dependendo da negociação que a gente fez, entendeu? É, Do que a gente fez, pode a gente não ter sido o que ele queria ou não ter tirado expectativa. de nós o que ele queria. É. Então, assim, é muito importante as pessoas saberem que elas não podem, inclusive, julgar outras pessoas pelo ângulo de outras pessoas. É muito importante isso. Isso que eu aprendi
na minha caminhada foi não descartar pessoas. Eu vejo hoje que pessoas que eram até desconhecidas na época, que me perguntavam assim, por que você vai fazer feat com essa pessoa? Você já é famosa, não faz feat não, que essa pessoa não é conhecida. E pessoas que se tornaram aí, não por isso, sabe? Porque se Uhum. fosse por isso, teria feito, que se tornaram grandes nomes e inclusive hoje são pessoas que já me ajudaram, entendeu? Que já me ajudaram anos depois, acabaram me ajudando de alguma forma. Não é só por isso, mas isso também é assim uma forma da gente ser abençoado na vida. A gente realmente sabe ser desprendido para confiar em Deus, confiar que as coisas boas estão conspirando a nosso favor. Nós andamos muito negativos, nós andamos muito julgadores e andamos também muito nos desvalorizando. Eu acho que eu acho que as pessoas, elas. Acho que autovalorização. Eu fiz uma pergunta, ainda está no meu stories uma pergunta, do que as pessoas gostariam que eu desse um curso. E eu nem sabia muito que as pessoas tinham tanto essa imagem. E uma das coisas que mais foi pedida, assim, para minha surpresa, foi um curso de autovalorização. E Uhum. eu achei isso interessante, sabe? Porque realmente as pessoas hoje, elas estão assim, meio perdidas. E elas têm valores, sabe? Não é assim uma bajulação que eu vou ensinar ela a fazer com ela mesma, ou que ela tem que aprender com alguém. Não, eu acho que nós realmente estamos nos mimando da forma errada. Tipo assim, nós Uhum. não temos talento para aquilo lá, e às vezes a gente faz um coach com a gente mesmo, ou acredita em bajulações, ou acredita em técnicas motivacionais que no lugar errado, e Uhum. lugar que deveria dar atenção e se valorizar. Eu acho que a gente é muito desfocado. A Uhum. gente não sabe se conhecer, não sabe se reconhecer, e é por isso que a gente não sabe se reinventar. Então, eu acho que nesse mundo de assuntos que a gente está falando aqui, eu acho que Uhum. dá para resumir de que hoje a galera está muito perdida. E eu nunca fui uma pessoa sempre encontrada, assim. Tipo, se a Marcela sempre soube para onde estava indo, quem ela era, não. Uhum. Muitos momentos, e eu quero que isso sirva de motivação aqui para quem está aqui, muitos momentos eu duvidei, inclusive, se eu ia casar. Muitos momentos eu, inclusive, duvidei, e não duvidei pela força do meu Deus, mas sim pelo cenário mundial. Cara, e já crendo, inclusive, que se eu estava nesse momento do mundo, da história, dessa geração, também havia um propósito para Deus. E se eu não achasse esse propósito em A, eu acharia em B. Porque eu Uhum. sou positiva ao ponto de ser positiva na negatividade. E eu acho que é Entendi. isso que a gente tem que ser. Se tudo der errado, ainda tem algo que dá certo. Porque se eu estou Uhum. respirando, tem um propósito. Eu acho Entendi. que eu acho que a galera, eu tenho assim, eu tenho um amor assim, com compaixão. Não sei se seria essa a palavra. Uhum. Dó não é, pena não é. Quem tem dó e tem pena não age e não é um É, bom eu, sentimento. eu acho que Mas a palavra misericórdia e compaixão, né? eu acho que é compaixão, quase assim de mãe. Acho que quanto mais até na idade eu tô tendo, mais acho que parece até meio de mãezona, assim, meio de tia, sei lá, irmã. Que eu quero realmente ajudar as pessoas através das minhas canções, em que eu choro em cima delas, em que eu oro em cima delas, em que eu realmente quebro a cabeça. Tem hora que minha cabeça tá queimando, porque eu não sou uma pessoa que, nossa, eu sou a técnica, cheia de técnicas de composição. Não, eu realmente tento tirar da minha alma isso. Não me... E é exatamente por. Sempre o pessoal pergunta, né? Quais são suas inspirações? Por que o seu trabalho é diferente? Cara, eu acho que o meu trabalho é diferente. Eu acho não, eu tenho certeza que o meu trabalho é diferente, exatamente porque eu não fiquei presa a nenhum padrão, Eu né? queria, eu queria te interromper, desculpa, mas pegar um gancho nisso. Desde o início, eu sempre percebi, por trabalhar muitos anos com isso, que a sua musicalidade ela é diferente. Perto de você é muito notório as suas escolhas e aquilo que você compõe, que você cria, sempre tem uma trajetória diferente do que está estabelecido no mercado, na igreja, seja qual parâmetro quiser avaliar. Você é diferente, né? Foi uma honra vir de você. Não, é muito diferente. E ele começa diferente, porque tem gente que o embrião, ele é um pouco igual, mas depois passa por um produtor, passa por um arranjo, passa por um músico, fica diferente. Não.
O teu embrião já é diferente. A partir disso, quando você fala que a gente vive uma sociedade líquida, né? O Boeman, ele fala sobre isso, eu tenho falado muito sobre isso. É, por que é tão difícil a igreja, às vezes, compreender que tem alguma coisa que está tipo mesmice? Parece que o mercado está produzindo muita mesmice e as exceções que são diferentes. Consegue entender minha pergunta? Sei. Você conseguiria definir por que é tão diferente de você quando isso deveria ser normal? Consegue me entender? Aham. Por que, Porque o por que... padrão é confortável, Lincoln. E ele protege, ele dá uma sensação de proteção, né? Então, tipo, isso que dá certo, não vamos mexer. E acaba que é um órgão regulador os padrões, assim, sabe? Que a Uhum, gente, que a gente pensa, se a gente for ver na história, as tradições elas serviam para isso, né? Era uma forma de proteger uma verdade. Só que a verdade, ela não é contada pela tradição. A verdade é verdade. Verdade verdade, verdade. Uhum, é verdade absoluta. Ela não precisa de uma roupagem, ela não precisa de uma defesa, ela não precisa. Só que é claro, né? Dependendo de quem, dependendo de quem, vamos dizer que Jesus é a nossa verdade, certo? É ok. uma verdade universal, ela é absoluta. Agora, a forma que eu me expresso para falar de Jesus, né? E, às vezes o pessoal, assim, por causa das heresias, né, pode ter medo de uma forma diferente ou outra de falar e talvez crie um padrão. Não, nós vamos falar só sobre Jesus, desse ângulo, dessa forma, com essas palavras, com esse Uhum, linguajar e tudo mais, né? Então, eu até entendo o medo, às vezes, de mudar. Agora, tem um medo que eu acho super errado, que eu acho que ele é mais comercial, que eu acho uhum, que não é tão, não, ele não é tão espiritual nessa hora, e que as pessoas confundem muito com espiritual, e eu tenho muito medo disso. Tanto para mim não me exceder, quanto uhum, para não me prender, que é o ok. medo, tipo assim, eu tenho medo de fazer e não dar certo. Então, muita Uhum, gente pega, faz um panorama do que está dando certo, do que é sucesso e isso. repete a fórmula, É. né? Então, tipo assim, não é tradição, não é nada. Ninguém mandou fazer música daquele jeito. Muito pelo Uhum, contrário. Os antigos olhariam para essa música e diriam, nossa, isso é profano. Sendo que hoje é o mais espiritual que existe. Então, eu estou ex- dizendo tradição cultural, religiosa. Então, não. Estou falando exatamente, eu acho que do comercial, assim. uhum, Ou também a falta de explorar o que o próprio cantor gosta. Eu acho que ele também se sente confortável com aquele estilo. Aquele estilo para ele é fácil de assimilar, fácil de expressar. E assim, eu também não vejo problema nenhum. Eu não julgo entendi. tanto, entendeu? Agora, Quem entendi. é do Agora, PMB, você não vai conseguir fazer essa pessoa tocar pop. Quem é agora, pop, talvez não vai conseguir também. Então tem aquela coisa de identificação com aquele estilo musical. agora, mesmo dentro disso que é muito peculiar seu, de uma identidade sua, ele tem um quê? De muito forte para fora. A gente já conversou sobre isso, mas eu acho legal você falar sobre isso. Ele é para fora. Só que agora eu já observo que com o decorrer da tua carreira, com a consolidação da sua carreira, ele criou um segmento para dentro. O mercado veio e consolidou um segmento para dentro. Você segmentou para dentro, mas você continua para fora. Quando você cria, você pensa nisso ou não? Penso por um lado e não penso por outro. Uhum. Porque assim, eu acredito. Primeiro, você admite que sua música ela é mais para fora do que para dentro? Ou não? Ou só eu que vejo assim? Então, eu fiz ela pra fora sem Ok, importar com esses padrões, mas ok, ela foi aceita dentro. ok, ok. Ela foi aceita dentro. Então, assim, é impossível eu tirar ela, dizer Uhum, assim, não, ela é pra fora, até porque eu não tinha essa frescura, desculpa se essa é uma palavra pesada, mas eu não tinha essa frescura de intitular a minha música como, tipo, é pra uma galera mais cool, mais legal, não tão religiosa. Eu talvez vou até ofender alguns amigos que se utilizam desse discurso, mas uhum.
realmente sou uma pessoa que, na minha base, eu sou realmente. Eu tenho pais que fizeram. Eu acho que se eu falar da minha arte, eu tenho que falar dos meus pais. Sim. Porque os meus pais, eles tinham base batista, porém, quando eles casaram, casaram muito jovens, muito novos, e eles tinham a seguinte consciência: não importa a placa da igreja. Então a gente era pobre quando a gente teve que mudar por causa do trabalho do meu pai, a gente mudou muitas vezes. E quando a gente mudava para uma nova cidade, como a gente não tinha carro, a regra era simples: a gente vai para a igreja mais próxima, porque a gente vai a pé. Então, Ok. nisso, eu fui da presbiteriana, eu fui da assembleia, era a igreja mais próxima. Então, assim, Uhum. eu só fui, inclusive, ter esse choque de igreja A, igreja B, igreja C, pelo incrível que pareça, quando eu entrei no meio artístico, entendeu? Aham, Eu entendi. não tinha essa cabeça, eu era bem assim, interdenominacional. Aí, para melhorar, não para piorar, né? Mas para melhorar a Uhum. situação, meu pai se tornou o primeiro presidente de convenção de igrejas interdenominacionais. Então, Uhum. era uma convenção que tinha todas as denominações, assembleia, pessoal independente, aquela galera assim, que abriu. Hoje está na moda, mas assim, anos atrás era até considerado assim, Mas algumas eu acho, igrejas mas eu menores. acho que isso Era foi home church. uma, acho que isso foi uma riqueza para a tua formação. E olha, eu espiritualmente vejo que não foi só uma riqueza, mas assim, foi como uma unção do meu pai na minha vida. Porque Amém. todo mundo me pergunta às vezes assim, por exemplo, se você for no YouTube, você vai ver lá uma pregação, não lembro agora o nome dela, mas tem a ver com os planos de Deus e tal, que eu preguei lá na sede da Assembleia de Deus no Pará. E eu fui convidada diretamente pelo líder, que é o. Samuel Câmara, quero Isso, meu patrão, quero meu chefe. e É, aí, exatamente, é, exatamente. é. E aí a gente falou, e eu não sabia, você vê, eu estava totalmente desarmada. Falou para mim, olha, isso é muito inédito. Você vai pregar na Uhum. sede da Assembleia de Deus. E como foi assim, ó, eu não tinha ido para isso, eu tinha ido para pregar Um sábado. um sábado anterior. E Isso. eu tinha ido de calça, porque eles falaram, não, é de boa, mas a gente na Assembleia, a gente vai respeitar, os jovens já tem uns que usam e tal, ok. Fui de calça. Quando o pastor Samuel ouviu minha pregação no sábado, que estava assim, bem escancarada, que a galera adolescente, e eu não sabia quem ele era. Eu não Uhum. sabia quem era. Eu não sabia de nada. Eu era totalmente crua. Eu cumprimentei ele sem muito, nem saber quem ele era. Até que me contaram, eu fui ficar sabendo realmente, olha e tal. Aí o próprio pessoal lá responsável falou assim, ó, olha, isso nunca aconteceu. Uhum. Inclusive né, a gente tá aqui, vai perder seu voo, vamos comprar outro voo, você vai ficar. Foi realmente assim, uma aceitação. Então eu vejo isso como os próprios pastores também vendo que eu tenho essa abertura. Agora, recentemente eu estava no Pará e foi muito engraçado, até minha banda achou isso muito engraçado. A gente ficou 4 dias servindo um pastor mega tradicional da Assembleia no aniversário de casamento dele, porque ele é fã de Pequenas Alegrias Uhum. e pra você sorrir. E ele é apaixonado nas músicas românticas. Depois eu fui para um evento dele dos jovens, depois dos casados, depois não sei o que. A gente ainda foi jantar junto e ainda fez tocou junto dentro do restaurante. Foi uma farra, assim. E assim, ele era super tradicional, os E meus tem, e músicos tem, é, tatuados. e tem uma coisa interessante, é o seguinte, se a gente te ouvir, eu que conheço muito o circuito, assim, o meio evangélico da igreja, conheço bem. Se a gente te ouvir, não dá para identificar de onde você é. Peraí, São Luís, a menina que tá falando. Foi em São Luís, é São verdade. Luís. São Luís. Foi no Maranhão. Mara- Só pra ele depois não ver que eu falei dele e ele ficar é. chateado. Mas a gente te ouvindo, você não usa jargões que te identifique com A, com B, com C ou com D. Interessante. Eu Não tem. Você. não tive esse convívio com igreja, A ou B. Eu realmente transitei, não porque eu era macaco crente pulando Não. de. Mas Uhum. não porque dentro da minha casa eu fui criada com muitos pastores o tempo todo, porque no início do projeto do meu pai,
que ele tomou isso como um ministério na vida dele, de ajudar igrejas pequenas serem legalizadas, abrir estatuto, ata, e fazer toda essa parte que ele acredita fielmente na parte da Bíblia, da Deus que é de Deus, a César que é de César. Que a gente, enquanto estiver aqui, nós estamos sobre o domínio de um governo, a gente tem que ser organizado enquanto igreja. Uhum. Eu realmente convivi com muito pastor o tempo todo. Era o tempo todo pastor tocando a campainha lá de casa. Entendi. E são pastores, inclusive, que fizeram meu casamento, que estiveram no meu casamento, foram padrinhos do meu casamento, porque me viram crescer. São pastores que eu, inclusive, não conheci na vida artística, que eu carrego na infância. Então, eu tenho convívio com o pastor demais. E amo. Eu respeito muito o pastor. Passou por aqui o Paulo Ivo, de Recife. Aí elogiou tanto a mim quanto a você. O Paulo Ivo também é um cara sensacional, né? Lá de Recife. Né? Muito querido, muito querido. Sou suspeita de falar dele. Eu também. Paulo Ivo é um grande amigo. Agora, Marcela, eu percebo o seguinte, queria que você falasse sobre o seguinte. No teu processo criativo, alguma coisa mudou. Porque eu sinto que as canções elas estão mais temáticas. Quando você lançou o Cabelo Solto e depois Moderna Moda Antiga, parece que era o conceito antigo dos antigos entre aspas. Eu gosto pra caramba, que é o conceito lá de trás do LP que virou do CD, que é o conceito de um pacote de canções. E aí às vezes aquelas canções, elas têm uma temática. Por vezes, elas são um encaminhamento, um entrelaçamento de um culminar de uma temática. São canções que compõem como se fosse um bolo. A partir do desenvolvimento dos lançamentos digitais, começou esse negócio do single. Single, 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 single. Aí eu percebo que as suas canções, a sua criação, ela começa a ser por temáticas. Então, é como se alguma coisa te inspirasse, algum tema, como foi Sobrevivi, como agora Paciente, que tem a ver com tudo que está acontecendo, duplo sentido, né? E esse processo mudou ou é fruto da forma que você lança, é que você teve que mudar a tua maneira de criar? Não, porque essas canções, mais da metade delas foram escritas, algumas inclusive há anos. Ah, é? Tipo, tem Penas, que era uma música que poderia ter entrado no Moderna Moda Antiga, e tem a Nem Tanto, Não Sou Tão Forte, na verdade, que entraria no primeiro. Entendi. Então eu acredito assim, que eu acho que elas foram evoluindo com o que eu fui vivendo. Eu acho que tem mais a ver com isso, né? Moderna Moda Antiga eu queria muito falar de valores. E eu tava nessa busca de valores, eu tava naquele momento no olho do furacão da minha espera, né? Por alguém, eu tava sozinha, eu não tava num relacionamento. E também tava querendo que as pessoas continuassem acreditando. Assim como eu tava agarrada nessa esperança de família, de valores, eu queria que as pessoas também continuassem acreditando. Então, assim, foi um CD muito emocional pra mim, tipo, que inclusive partes dele me doeu muito. Voar, por exemplo, saiu do fundo da minha alma. Eu fiz voar na cama, no escuro, de madrugada, sentada no meio da minha cama, chorando muito, como uma declaração profunda pra Deus. Você viu que eu botei voar no post do Stories? Vi sim. Porque ela me marca muito, ela tem uma profundidade muito grande, cara. Eu acho Voar muito legal. Muito legal. tem um momento também muito único para mim. Ela até, eu acho até que ela fala muito sobre nós cristãos, que a gente não consegue lidar com o fato de que estamos deprimidos, porque o cristão tem o triunfalismo, né? Que ele tem que triunfar, senão ele não tem Deus, ele não representa que ele é uma pessoa cheia de... Porque a pessoa que tem Deus, que tá no óleo, tá ungida, ela é triunfalista o tempo todo, né? E não era assim. Eu acho que a gente tem que se dar o direito de ser triste, porque nós somos seres espirituais, né? Não o contrário. As pessoas dizem, eu gosto muito dessa frase, né? Que diz que não somos seres carnais tendo experiências espirituais. Na verdade, somos seres espirituais tendo experiências carnais. E essas experiências carnais, elas não tem como abrir mão.
O próprio Jesus, quando veio e se tornou carne, ele chorou sangue. Então, quanto Uhum. mais a gente também, a gente continua vivendo a vida e vai chorar, entendeu? Lógico que a gente não passou metade da dor que Jesus passou, tem nem como comparar. Sim. Mas a gente vai chorar. E Jesus se tornou carne exatamente pela para nos entender. Eu acho que isso é muito bonito do fato de Jesus ter virado carne, porque ele poderia ter vindo apenas como um guerreiro e resolvido tudo, mas ele veio como no papel menor da história, que foi gente, como a gente. Uhum. Então, Lincoln, eu acho que você falou da temática, né? Eu acho que nós vivemos transformações profundas, sabe? Nós não estamos numa sociedade que está vivendo assuntos políticos somente, nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. Nós estamos Uhum. vivendo pandemia, nós estamos vivendo problema de saúde mental, nós estamos Uhum. vivendo crise política, crise financeira, nós estamos vivendo uma crise moral imensa, entendeu? Uhum. Crise social, todas as crises nós temos Uhum. vivendo, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. Então eu achei muito importante realmente encomendar uma música, deixar ela bem definida, um tema Uhum. bem específico, porque eu sei que eu queria comunicar com aquele público, com aquele coração, com aquele problema específico. Então, quando eu falei de sobreviver, eu queria realmente falar para as pessoas que tinham passado traumas, sabe? Uhum. Eu queria. Serviu para várias outras coisas, mas foi muito específico. Quando eu falei de coração humano, eu queria falar exatamente para todos nós que gostamos de dar desculpa, ou seja, todos nós. Então, eu queria realmente fazer das minhas músicas dicas práticas, por isso que elas são Uhum. temáticas mesmo. Cara, é o Uhum. seguinte, é isso, faz isso que vai dar certo, ou para com isso que tá dando errado. Então, eu fui na. A ver, É a tão ver. pouco, entendeu? Uhum. Paciente mesmo. Eu queria ensinar as pessoas a descansarem em Deus, né? Ai de mim ensinar alguma coisa que realmente mude a vida das pessoas, mas eu posso inspirar através da minha canção. Então, Sim. ali, eu queria, através da minha canção, de forma muito clara, deixar uma oração pronta e prestada. Tipo aqui, ó, se você não sabe orar, pega essa oração aqui e faz. Ou então eu vou fazer para você essa oração. Então, ela tem ação Uhum. cantada, que a pessoa pode cantar depois dela. E no final ainda tem uma oração minha, que é Uhum. falada, narrada. Eu realmente Uhum. ó, fui direto ao ponto. Do momento que a gente está vivendo, o que que você tem pensado assim no sentido do futuro? Qual tem sido suas expectativas? Eu digo assim, no aspecto criativo, da tua arte, da tua música e no sentido da vida. O que que você tem esperado com tudo que a gente está passando? Você falou muito bem, crises de todos os aspectos, né? Crise moral, crise política, crise social, crise econômica, crise de saúde, de todas essas crises. É, qual tem sido as suas expectativas? Assim, a gente vai voltar para onde? Porque eu tenho pensado assim, é como se eu deixasse um negócio numa prateleira. Eu saí de um lugar e deixei uns negócios na prateleira. Quando eu voltar para esse lugar, eu acho que não vai estar, nem as prateleiras vão estar lá, entendeu? Então, é uma falta de base, assim, no sentido de o que esperar. E aí eu queria trocar contigo. Qual tem sido a tua expectativa? E é claro, colocando Deus nisso, né? Olha, Lincoln, eu acho que a gente está realmente pro fim. Entendi. Eu acho que a gente tem que ser prático. Se a gente é cristão e acredita nisso. Uma coisa que eu estava vendo da história do povo de Israel é vamos dizer, o cristianismo começou a dar uma desvirtuada, porque ali tem várias partes na Bíblia que falam que eles viviam todos os dias como se Jesus fosse voltar. Então É, eles não eram apegados ao não. dinheiro, eles dividiam tudo, comida, roupa, tudo. Uhum, E começou a dar errado, inclusive desbeiçou tudo, exatamente quando eles pararam de esperar, eles cansaram de esperar Jesus voltar. E aí, se uhum, você fala, poxa, mas Jesus não voltou hoje, imagina lá aquela época, estava super longe mesmo, eles tinham que ter parado de esperar. Mas não é uhum, a espera, o evento, né, volta de Jesus.
Eu acho que realmente é o sentimento de não pertencimento a essas coisas daqui e de que tudo é passageiro. Porque por mais que Jesus não volte no céu e a gente veja, Jesus vai voltar para a gente independente disso ou não. Porque quando a gente morrer, Jesus Uhum. voltou. Sim. Quando nós morremos e cremos nele, significa que Jesus já voltou para a gente. Se cada Uhum. dia da nossa vida está escrito na palma da mão dele, então quer dizer que Jesus voltou, porque nós pertencemos a Jesus. Nós não somos assim sem volta. Nós temos pertencimento, nós Uhum. sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Independente se nós, nessa geração ou não, vermos Jesus nas nuvens. Então, eu acho que assim, eu estou esperando, eu vou lançar uma música agora que chama Botas Velhas. Senão, a gente está só resolvendo os dias, porque foram muitos lançamentos, a gente teve um problema com a Master, enfim. Mas eu acho que no fim do mês que vem, dia 26, é provável que Botas Velhas já vai estar lançada. Mas E ela, ela tá praticamente pronta? não, ela já está pronta, já está Tá. entregue para a gravadora, mas é questão de achar a data mesmo, porque a gravadora trabalha acho que só com 1 ou 2 dias de lançamento no ano, e quando tem muitos lançamentos no mesmo dia, eles vão colocando para uma data melhor, que pode trabalhar melhor o lançamento. E aí o que Perfeito. acontece? Nessa música eu acho que eu falo muito bem assim, o meu plano de vida, porque eu falo que eu tô num caminho que eu já tomei e que esse caminho me modificou e que eu tenho consciência que esse caminho vai me desgastar, que é aí que eu falo das minhas botas, as pedras do caminho vão desgastar minhas botas e tal. E um dia vai ficar velha e um dia simplesmente eu vou descansar e eu vou contar as aventuras que eu tive com Deus para os meus netos e um dia realmente eu vou encerrar a carreira e a missão. Eu acho Uhum. que esse descansar, esse plano de vida, por mais que pareça simplista, ele é o melhor que existe. Uhum. Então, assim, quando você me perguntou aquela vez, lá, muitos anos atrás, quando eu tinha o cabelo colorido, qual era a minha meta de vida, que você perguntou, é ganhar um Grammy? Eu falei, Lincoln, eu falei, Lincoln, minha meta de vida, o meu sonho, porque meta é diferente de sonho, né? Eu posso ter várias metas aqui, vou lançar mais 10 EPs, vou gravar um DVD, vou fazer sei lá o quê. Uhum. Meu sonho, que não posso colocar no mesmo papel de meta, mas o meu sonho pessoal e que eu preciso mantê-lo, eu quero realmente manter essa minha expectativa da vida de alguém que espera Jesus. E alguém que Entendi. espera Jesus, ela não tem nem muito o que ficar construindo, não. Não. O que eu quero fazer, igual o povo de Israel fazia, era dividir o que tinha. O que eu tenho, eu não sou boa talvez para gravar vídeo de YouTube, mas eu sou boa para fazer música quietinha no meu quarto. Então eu Uhum. tenho a minha música, eu tenho a minha poesia, é tudo que eu tenho. Uhum. Eu posso dar, entende? Entendi. Então, assim, eu talvez não vou ter outras coisas que as pessoas esperam que eu dê. Talvez eu Uhum. não consiga fazer o network, eu não consiga ter toda a malícia do negócio, do business, do comercial, porque eu sou limitada e eu também não gosto de que as minhas metas ministeriais se tornem o meu sonho de vida, porque o meu sonho de vida é que Deus faça muito mais em mim do que através de mim, porque isso é o plano de Deus. A Perfeito. gente não é servo, a gente não é escravo, a gente é filho. A gente, Verdade. por ser filho, a gente quer trabalhar na obra de Deus. Não é o contrário, a gente não está trabalhando na obra de Deus porque nós somos escravos, porque nós somos servos. Não tem nada da nossa mão que possa servir a Deus. Ele tem tudo, ele faz tudo. Nada Sim. pode vir bom nosso, Uhum. sabe? Não temos nada para dar para Deus. Então, eu acho que minha meta é essa, continuar realmente dividindo o que Deus me deu, mas o meu sonho de vida continua exatamente o mesmo, uma casinha de madeira e um Jeep velho. Entendi. Agora, assim, eu queria também um olhar seu sobre o cenário da nossa música. Eu vou falar o meu. Você não precisa falar igual o meu. Só vou falar o meu para conectar na pergunta. Eu acho que a Sim, maioria da nossa música está na mesma caixa. Você está fora dessa caixa, tá? Com todo o respeito e admiração que eu tenho por você. Mas, de tudo que eu ouço aqui, 80, 90% parece que vem na mesma estrutura, no mesmo formato,
parece que vem dentro de uma caixa mesmo, de um molde. Eu queria o seu olhar sobre isso. Eu evito entrar muito nesses assuntos e eu entro mais com você, Eu sei, eu sei. porque eu Mas posso parecer eu queria que arrogante, mas entendeu? eu queria, mas não é, mas eu queria que você entendesse que não é tipo assim, te colocar em saia justa. É, na Não, verdade, eu vou querer dividir isso. ouvir você, porque você é uma pessoa importante da cena. Porque muita gente que fala sobre isso fala de fora da cena, aí perde valor, porque está de fora. Você consegue me entender? Como você está dentro da cena, com todo respeito, e você é diferente, a sua voz ela precisa ser ouvida. E aí eu faço de escada. Eu te sirvo, mas no fundo eu sei que muita gente quer te ouvir. Então eu sirvo de voz para o que muita gente quer ouvir. Porque eu escuto muita gente querendo compor, querendo lançar, me mandam as coisas, produzir, que eu ouça, que eu avalie. E aí eu falo, cara, ouve o que a Marcela está falando sobre isso. É importante a sua voz, entendeu, Marcela? Olha, Lincoln, eu vou tentar separar a minha esperança do que eu realmente acho. Porque senão eu vou falar o que eu acho que deve acontecer, mas eu vou falar o que eu realmente acho que está acontecendo. Depois eu falo da Ah, minha esperança. Eu vou usar, já que você me usou de exemplo, eu vou tentar aqui ser. Eu não vou falar que eu vou tentar ser humilde, porque eu realmente vou ser humilde. Aí se alguém. Não vou nem definir isso, mas eu vou ser realmente direta ao ponto. Mesmo se alguém fale aqui, ah, Marcela querendo se achar melhor, querendo ser diferentona. Não, porque como eu já contei, vem da minha trajetória. Não vem da minha música, vem do que eu acredito. O que eu acredito modificou a minha música, né? Inclusive os padrões. O que eu acho de hoje, eu acho que é o conforto. Ainda continua a questão do conforto. Porque as pessoas têm medo de fracassar. O medo de fracasso e de não ser aplaudido e de não ser reconhecido, eu ainda acho que limita muito o músico. Falando agora de forma prática, certo? Porque certo. a gente, vamos dizer, você contrata uma pessoa que não entenda de finanças para cuidar do financeiro da igreja? Não. Então, essa pessoa cuidando de algo espiritual, que é algo que está ligado à igreja, ela precisa ter técnica, ela precisa saber daquela área que ela está exercendo, por mais que aquilo esteja servindo à igreja. Então, Sim. eu acho que a pessoa que vai servir a igreja com a sua canção, o povo de Deus, o reino, enfim, com a sua música, com a sua mensagem através da sua música, ela precisa também saber de música. Eu acho que você é um grande músico. Para quem não sabe, aí acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, você toca pra caramba. E Mentira. você sabe que é preciso estudar, você sabe que é preciso se aprimorar. E eu nem sou uma boa pessoa para falar muito de estudo, porque meu pai ele toca pra caramba violão. E acho que tá aí minha preferência pro violão nas músicas. Uhum. Mas ele tentou me fazer tocar violão, eu fui uma negação, dava desculpa. Eu acho que meu pai devia ter me dado uma chinelada me obrigando a estudar mais violão. Tipo assim, eu não toco violão, eu chamo quem sabe tocar para harmonizar minhas ideias, enfim. E eu até estudei saxofone, toquei um pouco de sax. E aí foi a oportunidade que eu tive de estudar música mesmo, teoria musical, então entender compasso, tempo, enfim. E aí, então Mas eu não você está só que me mas preparei você para mas cantora. você tá sendo humilde, porque eu convivi com você e você tem um excelente ouvido e você sabe muito bem o que você quer. E Sim, isso é um eu sei muito diferencial. bem o que eu quero. Eu posso não pegar a partitura e ler ela, mas eu tenho certeza que quem toca a partitura, se tocar errado, eu vou saber muito Vai bem. saber. É, E exatamente. eu acho que é isso que você falou. Eu acho que isso serve para todo mundo. Você tem que saber o que você quer, o que você gosta. Não é o que as pessoas estão ouvindo, não é o que as pessoas gostam. Ah, eu vou fazer a música que as pessoas gostam de ouvir, mas e você? Eu acho que quando a Uhum. gente se trai na base,
a gente não faz aquilo na essência. E nada que é feito na essência convence também outras pessoas. Porque se a gente não gosta, quem diz que as pessoas também vão gostar? Quando eu Verdade. comecei, eu pensei assim, ó, a não ser que eu tenha um mau gosto muito grande, eu sei que eu posso ter mau gosto por uma roupa, uma coisa ou outra assim. Mas eu, pelo menos, acreditei que eu tinha bom gosto para música. Eu não fui humilde. Eu pensei assim, não tem nada a ver com humildade. Mas assim, eu acreditei realmente. Eu acho que eu tenho gosto para música. Eu vou fazer uma música que eu gosto de ouvir. Se ninguém gostar, Ok. beleza. Eu vou pelo menos me realizar. Porque como todo, quem conhece da minha história sabe como é que nasceu a primeira música. Meio que foi assim, a força com os meus amigos me desafiando e fazendo uma brincadeira. E Uhum. aí todo mundo falou, não, pelo amor de Deus, vai ter que lançar essa música. Você vai ter que se virar e você vai ter que ser cantora. E eu falava, não quero ser cantora. Eu tenho minha profissão, sou formada, tô feliz, sou dinheiro e tal. Eles, não, Marcela, Deus realmente tem um chamado para você. E eu sabia lá no fundo, porque desde a infância Deus já vinha falando e tal, que eu tinha mesmo esse chamado. Antes de batizar, o profeta me falou assim, olha, você foi chamado para ser levita e me batizou. E aí eu guardei para sempre aqui e eu falava, nossa, eu acho que eu devia ter me esforçado para tocar saxofone. Eu frustrei Deus, porque eu sou tão ruim no saxofone que eu não segui os planos de Deus, não sou levita. E eu fico frustrada com isso, mas ok, bola pra frente, vou servir Deus de outra forma. Mas realmente Deus tinha esse plano pra mim. É que a gente pensa assim, que o plano é só como dar certo com fulano. Deus tem um plano pra sua vida diferente, irmão. Uhum. Sabe? E eu não tô falando aqui do estilo A, estilo B, que você vai cantar na música, não. Tô falando do estilo da música, da musicalidade, da mensagem que vem direta dele. Eu acho que a galera, Lincoln, vou jogar agora a real. Aham. Cara, a galera não bota confiança na criatividade de Deus. Ah, tem uma canção tua, tem uma canção tua que eu gosto muito. Acho que é que você canta com Salomão, que você usa uma palavra que tua avó falava, que a tua mãe repetia, que é coloque o medo debaixo do braço e vai. Eu acho que às vezes falta o John Wimber, que é o cara que fundou a Vineyard, ele fala que fé se escreve com R de risco. Falta se arriscar, ousadia e coragem, né? Eu acho. Sim, eu acho que quando a gente acredita, é aquilo que a gente está falando desde o início, né? Qual é o meu pai? Meu pai criou o mundo. Ele é o dono de toda a musicalidade do mundo. Eu faço uma oração muito assim, de muitos anos e sempre que. E ela me ajuda muito. Então, eu vou dar a dica aqui dessa oração para você que está assistindo aí, ó. Faça essa oração, que essa oração vai mudar a sua vida. Eu sempre oro assim, Deus, dá só uma gotinha da sua criatividade que ela já vai mudar minha vida, vai mudar minhas ideias, eu vou ter uma ideia Uhum. incrível. Por quê? Porque a ideia não é minha. Então é por isso que muitas vezes o pessoal até fala assim, pô, Marcela, mas fala que você tem técnica, você pode até dar um curso. Eu tenho até medo de falar isso, porque eu sei que eu recebi direto de Deus. Eu busquei muito isso, Lincoln, de Uhum. verdade. Exatamente por não reconhecer, por não conseguir reconhecer que eu tinha capacidade. Eu acho que em certo ponto esse não reconhecimento pessoal foi bom para mim. Porque eu falava assim, porque eu comecei no início noiva de um produtor, né, que até então era meu amigo e que eu meio que até fiquei segura, né, de certa forma assim, poxa, eu vou casar com a pessoa que eu amo e ainda de quebra é um produtor e ele vai me ajudar a perpetuar aí todos os meus álbuns. Não que eu tava casando com ele por isso, né? Se alguém quiser Uhum. julgar, mas Sequência. realmente Uhum. não era isso. Quando eu terminei esse relacionamento, muitas pessoas, inclusive gravadora, muita gente pensou assim, pronto, acabou. Porque Acabou. Marcela era fruto daquele produtor. Uhum. E eu sabia que não, eu sabia inclusive que muitas músicas eu tinha entregue pronto para eles. Inclusive eu sabia que as minhas músicas e as minhas ideias tinha dado ideia para ele para outras coisas. Então assim, eu tive que ser segura no momento e saber, peraí, eu posso Uhum. não ter A, eu posso não ter B, mas eu tenho Deus. E foi quando eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu lembro muito bem dessa época que eu orei muito isso. Eu falei, Deus, o Senhor é meu Deus, o Senhor vai me ensinar a ser produtora musical. E foi aí que a minha mente abriu, meu ouvido abriu de uma forma diferente, técnica. Hoje, eu sem medo, eu sento com uma pessoa que sabe mixar e eu consigo dizer para ela exatamente. Ela não vai nem fazer nada, ela vai fazer só o que eu quero. Eu falo, ó, aumenta um dB aqui, eu quero
mais para a esquerda, mais para a direita, mais centralizado, eu quero mais aqui, sabe? Eu realmente entendo os efeitos, eu escuto, o pessoal brincava, Marcela, que ouvido é esse, cara? Porque eu lembro que um grande, não posso nem falar, porque ele é famoso, ele foi mixar uma música minha e tinha um clique vazando. Uhum. Nossa, mas liga pra ele entender que tinha um clique vazando, entendeu? E tinha mesmo, um clique Uhum. vazando muito feio no áudio. Então, assim, Deus é maior do que todo mundo, inclusive gente que você talvez ache assim, caramba, não tem essa capacidade. Gente, para de olhar a capacidade das outras pessoas. Olha para a Sim. capacidade que você tem em seu pai, porque ele tem uma coisa Uhum. nova para você. Enquanto você está preocupado em copiar porque você acha que não tem potencial, você está dizendo assim, Deus não é capaz de me dar algo diferente. Sim. Imagina, Deus criou uns 800, sei lá quantos, tipo só de besouro. Ele não pode ter 1 milhão de estilos de música diferentes. É verdade. Tem 2 mil. Eu tenho que procurar no Google isso, mas alguém me falou uma vez, olha, era um número absurdo, assim, tipo, sei lá, uns 2 mil tipos de besouros. Eu falei, nossa, por que a gente só tem 5 estilos de música? É, A gente verdade. não pede para Deus, a gente tem que É, pedir para Deus. verdade. Pede uma ideia para o seu negócio, pede uma ideia para sua música, pede uma ideia para o seu ministério e vai em Sim, frente. sim. Eu acho que é isso. A gente tá caminhando para o final e eu primeiro queria te agradecer. Muito obrigado. É sempre um prazer falar com você. Eu fico sempre é muito inspirador falar com você. Era nossa. É, porque você é uma pessoa muito especial, talentosa e você tem um coração assim que é algo que é muito precioso. Manda um abraço para o Samuel, porque ele agora, sempre as suas músicas têm um violino muito bacana. Ele, além de ser um marido bacana, ele toca muito bem. Deus te abençoe, né? E eu queria um recado final seu para a galera. Em tempo de pandemia, mas é um tempo da gente consumir música, é um tempo da gente consumir alimento bom. Eu tenho falado muito sobre isso, tanto de mídia, como de literatura, como de arte. Eu acho que é um tempo bom para isso, para estudar, né? Mas fica à vontade. A palavra é sua e muito obrigado. Obrigada, Lincoln. Eu que agradeço o carinho dessa entrevista. Eu sempre amo ser entrevistada por você, sempre assuntos profundos que tiram o nosso melhor. Então, assim, sem mais delongas, o que eu queria. Tem uma frase que eu gosto muito: que sucesso é preparo, mais a oportunidade. Muitas vezes chega a oportunidade, mas a gente não tem o preparo. Hoje a gente tem o preparo, mas ainda não houve a oportunidade. Então, assim, se prepara, como o Lincoln falou, vai ler, vai criar o seu conteúdo intelectual, sabe? Vai ter realmente um repertório intelectual, aumentar o seu vocabulário. Pessoas que querem falar bonito, você quer ser contratado num emprego, saiba conversar, saiba ter uma conversa legal, vai ter um repertório de vocabulário, vai ler mais, isso vai te dar um vocabulário bom de comunicação. Então, vai ouvir bastante música, ouça, cuidado eu acredito que nenhuma fonte é neutra, então, né, nós que somos espirituais temos que ter cuidado com esse negócio, a música é secular e tal, eu não vou nem entrar nesse ponto, esse ponto aí, Uhum, porque sei como que eu separo para ouvir as músicas, eu realmente gosto de músicas que acrescentem coisas boas em mim, porque eu não sou um ser carnal, eu sou um ser espiritual e eu sou influenciável. Então, eu realmente gosto de me alimentar com alimento bom. Então, vai ouvir músicas, né, que te dê bom alimento, mas de estilo diferente. Vai, ouça música clássica expande o cérebro. Ouça também aí podcasts, nessa época tem bastante podcast, muita pregação. Vá assistir pregações. Pode ser daqueles pastorzinhos assim que parecem que são antigos, cabelo branco, mas são os melhores às vezes para pregar. Tem muita pregação boa aí que você vai encontrar. E resumindo assim tudo que a gente falou, que a primeira palavra que a gente usou no início da live foi recomeçar. Então, talvez seja uma oportunidade, né? Crise é oportunidade, isso é um grande jargão, mas não é jargão à toa, porque é uma verdade imensa que você só precisa se apropriar para a sua vida. Essa é uma crise que está te dando uma oportunidade incrível
de sair dela uma pessoa muito melhor, talvez com um negócio novo, talvez com um ministério novo, talvez com uma música nova, incrível, que vai abençoar um monte de gente. Então, agarre a criatividade de Deus. Para qualquer área da sua vida, você vai precisar da criatividade de Deus. Você que é músico, você que é compositor, você que é cantor, que está ouvindo aqui a live, peça a criatividade de Deus para suas composições, que é real, isso acontece. Eu sou prova viva, uma pessoa aí que não foi criada que não foi criada na técnica, tipo assim, eu me preparei para ser uma compositora. Não, quando eu vi, eu estava lá dentro. Então, é exatamente porque Deus capacita. É claro que depois eu corri atrás de muita coisa, né? Mas eu tenho, às vezes, uma coisa assim que até me atrapalha um pouco e eu até tento não deixar isso me dominar tanto, mas que, de certa forma, me ajuda. Quando eu não consigo fazer certas coisas, principalmente quando ligadas à criatividade, quando outras coisas estão bagunçadas. Por exemplo, se eu não arrumar a casa, não consigo terminar outra coisa. Aquela coisa assim, eu tenho que organizar, minha vida tem que estar organizada. Claro que é utopia a gente achar assim, Entendi. nossa, tá organizado, tá tudo na prateleira, né? Os sentimentos, cada um na sua prateleira e Mas, tipo, tal. é como se não pode ler a página 12 sem ter terminado de ler a página 10 e a 11, alguma coisa assim, né? Tipo, a gente tenta ter uma organização dentro da gente, né? É claro que a gente, como eu disse, não tem como, mas isso é muito bom, a gente pelo menos buscar, a gente não vai conseguir totalmente, mas a gente buscar isso. Então, muitas vezes a gente não consegue ter ideias claras e tal, porque algumas coisas realmente estão emocionalmente e mentalmente nos atrapalhando, não dando essa clareza. Quer ver uma coisa muito boa que a galera pode levar? Eu tô falando isso não porque eu tô sendo paga por um produto de saúde, nada Uhum. disso. Mas ultimamente eu tenho falado muito sobre saúde porque eu experimentei isso na minha vida. Na época que eu tava muito nos eventos, no show, dormindo pouco, comendo mal, eu vi que até meu emocional foi muito abalado. Não Eu me lembro favorece. da tua saúde ficar muito frágil, assim, muito frágil. E não é bom. E assim, a gente fez uma palestra com uma neurocientista, a doutora Usana, e eu estudei um pouco antes de falar com ela, nem deixei ela falar, porque eu estudei tanto que eu queria já falar. Aí o pessoal até falou, deixa a doutora falar. É porque eu fiquei tão empolgada com a pesquisa que eu fiz antes, que eu queria o tempo todo direcionar ela para falar exatamente isso. Que a falta de sono, quando a gente não dorme 8 horas, quimicamente no nosso cérebro, vai causando uma bagunça que a gente não tem noção. Tem gente que Uhum, mata uma pessoa sem saber por causa da loucura que tá o cérebro por falta de dormir. Então, uhum. eu acho que a minha mãe mesmo, ela tava falando hoje isso pra mim, dizendo que o médico falou pra ela que se ela não começar a dormir direito, porque minha mãe, às vezes, também tá com o sono todo bagunçado, se ela não dormir direito, ela vai ficar doente. Ela tá com um reumatismo agora, tá se cuidando. Então, assim, ela pode tomar remédio que não vai fazer efeito. Então, você que tá meio Só, louco. só agregando no que você está falando, eu estudei um pouquinho de psicologia, né? Fiz psicoteologia. Uhum. E uma das coisas que eu aprendi com um psiquiatra que era meu professor, e no acompanhamento de alguns casos, uma das primeiras perguntas que eles fazem para qualquer pessoa que está se tratando é: como está o seu sono? Essa primeira pergunta tem tudo a ver com o diagnóstico, porque é É. como se fosse a essência do mapa psíquico da pessoa. Se ela não dorme bem, é muito provável que aquilo esteja detonando várias áreas emocionais da vida dela. E um soldado, ele pira na guerra com o problema do lance do sono. Você quer ver um cara Vários apalar? neurônios arrebentados, irreversível, né? O que o trauma seguido de um cérebro machucado, de um cérebro fraco, ele vai criar muito mais problema, né? Vai afetar, não temporariamente, mas realmente Isso. profundo e É, severo. feridas, inclusive, que têm tratamentos muito longos, porque são É, feridas muito traumáticas. a Arial do Amorim, ela está dizendo que o sono e o intestino é fundamental para a saúde, realmente. Quando Uhum. dizem que o intestino é o segundo cérebro, é porque há neurônios, literalmente, assim,
dá para dizer que há neurônios no intestino. Como eu estava ouvindo isso, eu falei, caramba, que a nossa flora intestinal, ela diz muito sobre todo o nosso corpo, Sim, entendeu? sim, sim. Então, tipo, a gente realmente tem que cuidar do nosso intestino, do nosso sono, de tudo. Então, tá vendo aí, ó? A gente gosta muito, eu digo a gente, todo mundo, me incluindo também. A gente gosta muito de culpar, né? Ah, porque foi o relacionamento que acabou, porque minha família não é fácil de lidar, porque eu perdi o emprego, porque eu não consigo exercer o curso que eu fiz faculdade. Cara, a gente arruma desculpa pra tudo. E pode nem parecer uma desculpa, realmente é um fato. Mas a questão é que quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente entende que não vai acabar, que a vida vai continuar. Agora a questão é, se você está mal, o seu corpo entra de saúde, seu corpo entra num estado de deterioração, tipo de pós-guerra, entendeu? Então, tipo assim, a galera não está conseguindo lutar pela vida porque o corpo não está conseguindo lutar pela vida. Isso vai afetar quimicamente o cérebro. Então, assim, depois que eu comecei a me alimentar melhor, eu consigo me concentrar na oração que antes eu não conseguia fazer. Uhum, Entendeu? uhum, Os pesadelos que antes eu tinha, porque eu tava. E eram pesadelos assim que não tinha nem como espiritualizar, que era pensamento de mente cansada mesmo, entendeu? uhum, Era exatamente por cansaço mental. Então, eu quero que as pessoas entendam que elas precisam se cuidar. Saúde emocional está totalmente ligado à saúde do corpo. sim. Porque é tudo interligado, a mente não está funcionando separado do corpo. Tudo que passa pelo seu corpo está passando pela sua mente. Má oxigenação vai afetar, sangue com gordura vai afetar, tudo vai afetar a sua mente. Porque são químicas, seu corpo é químico, é matemática, entendeu? Não tem Uhum. como. Se errar a equação, vai errar o resultado. Então, Total. tipo, é isso que eu acho que essa live aí já saiu fora da caixa, como você fala. Não, total, é. Não, mas E eu acho legal. Eu acho legal porque nesse tempo de pandemia e cerceamento da nossa liberdade, esse lance do isolamento, está fazendo com que a gente repense coisas básicas, mas que na correria do que a gente estava vivendo, essas coisas estavam sendo esquecidas. E eu acho que essa coisa da saúde é fundamental. E assim, sinceramente, Marcela, eu acho que isso tem a ver até com a questão espiritual. Eu sei que o Samuel, ele vem de uma origem que valoriza muito isso. Não é sim, que muito, aprendi muito. então eu acho que não é à toa que os caras valorizam isso, não é à toa. E não é à toa que historicamente, biblicamente, isso era tratado de uma forma específica. Mas eu acho que com a correria da nossa sociedade, com a dinâmica desse mundo moderno, pós-moderno, eu acho que essas coisas essenciais foram esquecidas. Eu acho que é um bom tempo para rever e reconstruir essas áreas, entendeu? Sim, sim. Como eu tenho falado desse negócio do alimento, por exemplo, a mídia que nos forma. Marcela, por exemplo, não tenho visto mais televisão. Uma coisa que eu nem me lembro quando isso acontecia na minha vida, porque eu sou de TV, você sabe disso. Foram 12, 15 anos de TV. Então eu sou um cara ávido por TV, ávido por programação, ávido por informação, ávido por cultura, mas eu estou me informando por outros moldes, entendeu? Por outras fontes, fontes que eu escolho. Eu não sou mais ditado por uma programação de TV. Tudo isso é alimento. E eu acho que esse tempo, por exemplo, a rotina da família aqui mudou total. Mudou também a questão orçamentária, os recursos foram estreitados. Tudo isso te leva para uma reflexão de princípios e valores e de uma essência. Eu acho muito importante a gente aproveitar esse tempo para rever esses conceitos, né? Então, eu acho que tudo a ver o que você falou, tudo a ver, entendeu? Eu acho que a gente, como cristão, a gente não é feito somente de fé. É claro que a fé permeia todas as nossas escolhas, nossos valores e tudo. Mas a gente, no dia a dia, a gente tem que atrelar outras coisas à nossa fé. Porque, muito pelo contrário, não é porque está separado, é porque está atrelado. Então, tipo, Uhum. se eu creio que o corpo é que o corpo é o templo do Espírito Santo, eu não tenho que simplesmente só pensar isso no. Tipo, não vou roubar porque eu não posso roubar. Não é isso. É o corpo, era real, era carnal, ele tá falando algo real. Quando a gente fala do templo do Espírito Santo pra garotada jovem, galera, garotada, não faça sexo antes do casamento, porque não é porque não pode, Deus não quer que você seja feliz. Não, é porque o próprio sexo quimicamente é comprovado pela ciência, não é nem a Bíblia somente que está falando, embora a Bíblia descobriu isso há muito tempo. Quando a Bíblia fala que quando
quando o casal se une para o ato sexual, se torna um corpo só. Aí veio a ciência recentemente provar que eles descobriram DNA masculino em mulher. Aí foram ver o que estava acontecendo. E foi na troca sexual que o espermatozoide, quando entra literalmente na carne da mulher, fica ali, morre ali dentro da mulher, ele tem inevitavelmente uma troca de DNA. Então, tipo assim, quantos DNAs de outros homens as mulheres estão guardando dentro de si? Então, tipo assim, é pesado isso, estranho até de falar, mas assim, a Bíblia não lança coisas para tirar o nosso prazer, a nossa alegria, lança coisas para nos proteger. Você pode ver os 10 mandamentos como cerca. Cerca para você não cair no precipício. E não como prisão para não ser feliz. Entendeu? Então, eu acho assim, que a gente simplesmente tem que realmente colocar a nossa fé em prática. Eu acho que esse é o máximo da fé em prática. Crer que esse corpo aqui é templo do Espírito Santo mesmo. Não que ele tem que virar um altar, um culto a mim mesmo, né? Eu tenho que, nossa, vou só viver bonito e tal. Não, aí cuidado também com isso. Mas eu acho que a saúde é tipo assim, ó, praxe. Para quem é cristão, o pessoal pensa assim, esse negócio de saúde é coisa de vegetariano, é de galera zen, galera mística. Gente, não tem nada a ver. Esse deveria ser assunto que deveria ser conhecido exatamente pela galera cristã, que reconhece que Deus criou uma infinidade de verduras, legumes, e pra gente poder se apropriar. Então, eu acho que assim, Lincoln, realmente a gente entrou num assunto muito interessante. O pessoal aqui, tô até falando, glutonaria é pecado, né? À toa que Deus tem um pecado relacionado à comida, né? Sim. Então, tipo, foi muito bom falar mais esse extra sobre essa... Obrigado mais uma vez. Não querendo fazer propaganda, mas tem os meus podcasts, tem várias pessoas que eu conversei. Nossa entrevista, a primeira parte, está salva, a galera pode assistir. Sempre meu coração é de contribuir e agregar. Então, tem sempre assuntos e conversas com pessoas nesse sentido, de acrescentar na vida das pessoas. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado. Galera, escuta os podcasts mesmo, é muito legal. Ele faz perguntas bem legais. Escuta. Onde estão os seus podcasts? Estão no Spotify e também a galera que não tem a assinatura do Spotify pode ver, tá tudo no YouTube também. Legal. Então, galera, é isso aí. Livros para ler nessa época. Eu vi que a galera da Humanize Bem-Estar entrou aqui. Foi uma empresa que fez massagem nos pés dos meus convidados no meu casamento. Não sei se você lembra daquele momento. Lembro. Porque eu queria realmente dar bem-estar para o casamento, ou para os meus casamentos, para os meus convidados. E eu acho que é isso, gente. Você aí que tá com a coluna travada, vai pagar uma massagem para você, a melhor coisa do mundo. Beijo para o Humanize Bem-Estar que entrou aqui. Para quem não conhece, depois vai lá conhecer o perfil deles. Eles fazem massagem no pé. Ai, gente, a melhor coisa do mundo. A vida é muito curta para não fazer massagem no pé. Peça para fazer massagem no seu pé. Faça massagem no pé da sua mãe antes que ela morra. Faça no pé do seu marido, do seu pai, do seu irmão. Vamos ser felizes, gente. Bem-estar é coisa de cristão, totalmente. Beijo para todos vocês. Deus te abençoe. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.